Para Foucault, narrar é uma forma de espantar a morte. Tem um livro do Foucault muito interessante que se chama Microfísica do Poder, em que ele vai comentar, ele vai citar, ele vai retomar a história da Sherazade para comentar e para fazer que a gente reviva, que a gente relembre da importância de contar histórias, de narrar, e também da importância de ler e de ouvir histórias, né? Nos dias atuais, o que a gente observa é a dificuldade do aluno de ter contato com o livro, de abrir um livro, de ler, de se deliciar com as histórias, né? Que elas estão aí. O livro, ele é um objeto, né? Que não significa nada aqui na estante. O Jorge Luiz Borges, ele diz o seguinte, que o livro é uma coisa tão misteriosa e interessante que ele só tem significado a partir do momento que eu pego, abro, leio, me relaciono com ele e reflito sobre o que eu li. Porque até então, se ele só está aqui na estante, ele não é livro. Ele é só um objeto de enfeite. Porque quem escreve, por exemplo, de alguma forma se imortaliza, ou para o bem ou para o mal, evidentemente, né? E quem lê também, de alguma forma, vai compartilhar com essa imortalidade, né? E a literatura, gente, é uma coisa tão intrigante, né? O que a gente observa na literatura é o seguinte, é a diversidade de gêneros, de histórias, né? E que às vezes as pessoas não leem, né? O senso comum não vai buscar os livros, talvez até por falta de orientação. Então, olha, nós vamos tentar fazer uma viagem aqui pelos livros sem passaporte, assim, então, lá na Grécia, na França, né? Porque a delícia da literatura também toda é essa, é que você viaja o mundo todo, vai para vários estilos, várias épocas, vários mundos, sem passaporte, sem barreiras, né? Tá? Vamos falar um pouco de um livro clássico, que é o Édipo Rei do Sófocles, né? É uma peça teatral interessante, intrigante, que a gente sabe que o Freud, as bases da psicanálise estão exatamente aqui, no Édipo Rei do Sófocles. Tem livro que você tem que deitar na rede para ler. Esse é um dos livros, gente, delicioso para ler na rede. É a história de um casal que tem um filho que nasce metade gente, metade cavalo. Você imagina, hein? Você tendo um filho, metade gente, metade cavalo, né? Agora, saindo da rede, do deleite, né, das delícias, né, dessas leituras assim tranquilas, nós temos também, claro, né, uma literatura que te chama mais para os problemas existenciais, né? Então, por exemplo, né, dentro desses problemas existenciais, problemas mais dolorosos do ser humano, você tem, por exemplo, os contos do Rubem Fonseca. Que vocês sabem que um país, gente, porque a literatura também te leva a refletir o seguinte, ó, um país que não constrói escolas vai ter que construir o quê? Vai ter que construir cadeias. Ou você constrói escolas ou você constrói cadeias. Né? A literatura também te ajuda muito na reflexão social, política, porque a literatura também não é só esse ludismo, esse prazer de falar do amor, do beijo, das questões existenciais. A literatura também é para te alertar para a questão social. Que você vive num país preocupante, um país que está se construindo, um país que é violento ainda e que as oportunidades não são para todos. Então, de tanto ler, eu acabei assim também pensando que poderia escrever, né? Por que não? Porque vocês sabem que escrever também é um exercício de tudo que acumulou, né? De todos esses diálogos que você faz com toda essa literatura, eu acabei também me jogando e falando, não, eu também vou escrever, vou dar a minha cara à tapa e vamos ver o que aparece, né? Resolvi fazer contos, são contos, chamam Mulheres Breves, né? Pequenos contos, curtíssimos mesmo, breves, tão breves quanto as personagens, com estilogravuras do Rafael, né? E depois esse livro aqui virou também um pequeno curta, um filme. É uma dica também para vocês, até saber se o que se publica em Uberlândia, a literatura feita também aqui na cidade, né? São os primeiros passos também que a gente está dando, e escrever tem que ser sempre reescrever e nunca parar de escrever. Então já tem projetos para um segundo livro, dessa vez eu falei de mulheres, na próxima vez eu quero falar dos homens, né?
Vamos ver o que vai sair por aí. Mas que é interessante né? Ser uma forma também de dizer, olha, eu também estou escrevendo, eu fiz isso, né? E leiam e me dê um retorno, e falem para mim o que vocês acharam, né? Não deixa de ser uma grande experiência, né? E é um desafio, gente. Ler e escrever, na verdade, resumindo, é um grande desafio. Aceite-o.